explicando como que seria como que foi feito o controle ali, que o nazismo seria destruído e o socialismo político se tornaria forte o suficiente para instituir o Estado soberano de Israel na Palestina, tudo que aconteceu. Então, acho que em resumo da situação, a gente acaba não podendo entrar em detalhes sobre a carta, porque aparentemente ela está correta em muitas coisas. E falar a verdade dá strike. Então dá para resumir nisso. Dá para falar uma coisa ou outra que você queira, talvez sobre Lúcifer, mais abstrato. Eu edito tudo. Mas aí você vai ler a carta, você vai ver que tem umas palavras-chave ali que a gente já tomou strike, a gente não pode falar sobre aquilo. Porque tá entregando muita coisa da verdade. E a gente já perdeu muitos canais por falar a verdade. Que é um pouco chocante, um pouco dura, bastante óbvia. Esse é o problema, que se levantar a lebre, todo mundo acorda. Então, a dúvida brotou lá nos comentários, eu acho que foi até no meu canal, do Rogério, foi por causa que fala de Lúcifer lá, mas o que eu queria dizer, para muito além só dessa carta, é que é o seguinte: tudo que falar sobre Lúcifer aí no teatro, vocês têm que ter em mente que já são pacotes de informações fragmentadas nas linhas do tempo, do verdadeiro e único e atemporal conhecimento de Lúcifer, né, do luciferianismo. Então o que vocês têm que entender é o seguinte: tudo que vocês veem aí fora no teatro já é informações corrompidas, né? Um conhecimento atemporal, que é o luciferianismo em si. Então vocês vão ver muita coisa, né? Falando de Lúcifer, de luciferianismo e etc. Só que a questão é simples. A escola se propõe a estar trazendo o verdadeiro e atemporal conhecimento sobre Lúcifer, né? Sobre o luciferianismo. Sobre a realidade, sobre a história. Então a gente se propõe ao quê? Aqui é o verdadeiro luciferianismo, mas vocês não têm que acreditar em nada, mas têm que conferir. Então vocês fazem o quê? Estude o que a gente fala sobre o luciferianismo, o que é Lúcifer, o que é portar a luz, o que é esse conhecimento. Aí vocês analisam a coerência daquilo que a gente passa e compara com o que tem aí fora sobre esse mesmo conhecimento, sobre o luciferianismo. Então, em resumo, independente dessa carta ou de qualquer coisa que esteja relacionada ao luciferianismo, é isso que vocês têm que entender. Nem tudo que está aí fora, de fato, é Lúcifer, ou o que eles querem dizer sobre o luciferianismo. Muita coisa já está corrompida, muita coisa já está posicionada ali pelo próprio ego do homem, né, do eco, né, dos erros e acertos, vai transbordando consciência mais profundas, né, com mais pacotes. Então, muitos traduziram esse luciferianismo de uma forma mais por uma cor, outro para outra cor. Aqui já é síntese de tudo. Eu vou dar uma lida ali, só pra galera ter mais uma noção. Vai ter no post também, você acompanha lá no site. Eu vou ler o que puder ler. E vou pular, vou cortar o que não puder pra gente não ter prejuízo no canal. A Primeira Guerra Mundial deve decorrer de forma a permitir que os Illuminati... Illuminati pode falar? Pode. Tá. Derrubem o poder dos czares da Rússia e garantir que esse país se torne um bastião do comunismo ateísta. O mundo tá cada vez mais ateu. Então, aí, tá vendo? Aí tava certo, nessa época tava imperando mais o comunismo, né? Era porque eles contavam depois da Primeira Guerra os dois lados, né? Então, naquela época era o comunismo, o foco. Agora já é o capitalismo, que é a outra frente, né? Sim. As divergências causadas pelos agentes Illuminati entre a Alemanha e a Inglaterra serão usados para fomentar esta guerra. No final da guerra, o comunismo será criado e usado de forma a destruir outros governos e ainda para enfraquecer as religiões. Isso logo depois da Primeira Guerra. Aí a carta continua, agora a Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada por forma a tirar vantagem das diferenças entre os fascistas e os censura políticos. Esta guerra tem de surgir de forma ao que o censura de novo seja destruído e o censura político se torne suficiente para instruir um Estado soberano de aquele país que eu não falo, na Palestina, que eu não sei se pode falar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional tem de se tornar forte o suficiente de forma a contrabalancear a cristandade, o qual deverá então ser refreado e contido em xeque, até o momento em que nos voltaremos a necessitar dele para o derradeiro cataclismo social. O que será que quer dizer isso? É o Apocalipse? É o Apocalipse, né? É o início ali da grande tribulação. Sim. Aí vem a terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial tem de ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes Illuminati entre os censura, políticos e líderes do mundo islâmico. E é bem isso que está acontecendo nas notícias. Então, esses Illuminati que eles falam aí, fica muito ali no abstrato, ninguém sabe quem é. Já na escola a gente explica, não vamos explicar nesse vídeo aqui para não gerar strike. Sim, exatamente. Então a gente dá nome aos bois. Exatamente. Tudo isso que tem censura, no site não tem censura. Esta guerra tem de ser conduzida de forma ao que o Islã, o mundo árabe, e o censura
Estado daquele país, se destroem mutuamente. Entretanto, as outras nações, mais uma vez divididas nesta matéria, serão constrangidas a lutar até o ponto da completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Bob já explicou muito isso. Como que o dólar controla o mundo, né? Uma moeda só. Nós iremos então libertar os nihilistas e os ateus, e então iremos provocar um formidável cataclismo social em que, em todo o seu horror, mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, origem de selvageria e agitação sangrenta. Parece aquele mundo que o Noé vivia no filme, né, Renan? Só barbárie, e ele ali segurando na fé. Então, mas ali... Até aí tá coerente. Você quer comentar alguma coisa? Não. Tá. Então, por todo lado, os cidadãos, obrigados a se defender eles próprios contra as minorias revolucionárias, irão exterminar esses destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos ficarão a partir desse momento sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar essa adoração. É os caras que não vão enxergar o Messias. Sim. Irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer. É por isso que é o paradoxo, né? Sim. Que é o Cristo e o Anticristo, trazido finalmente aos olhos do público. Esta manifestação será resultado de um movimento reacionário geral no qual se seguirá a destruição da cristandade e do ateísmo. Então, ele faz um bug aí. Aí é um bug, porque a cristandade está viva. Porque somos cristãos. Eles vêm dessa maneira binária, Isso. né? Como se fosse Cristo aqui, o bem, e Lúcifer o mal. Vocês têm que entender, né? isso aí é uma visão maçônica. Exato. A maçonaria, eles falam de Lúcifer, só que eles binarizam. Eles acham que Jesus é um e Lúcifer é outro. Basicamente são, mas no quântico são um só. Então eles pensam que a direção de Lúcifer ali vai anular a cristandade. Mas não, ele vem explicando a cristandade, né? Não anulando ela. Essa visão, ela é bem a visão cabalista, porque no final, ó, últimas palavras daí, ó. Ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Quer dizer, é a visão de que eles vão controlar tudo, o niilismo vai tomar conta e eles vão ter o controle. Sabe, tipo, o controle que é no caos, né? Eles exercem o controle como tá agora, no caos absoluto. Ninguém tem direção nenhuma, o mundo é niilista, até eles são ateus. É bem essa coisa maçônica, na maçonaria nega-se a Cristo, né? Nega-se o Messias. A maçonaria hoje em dia, ela já tá corrompida, né? Ela virou um braço desse povo, né? Tentáculo. Desse povo. Então, muitas visões ali estão corrompidas, então confunde Exatamente. eles perceberem, né, a questão. Né? Exatamente. Porque é loucura acreditar que existe. Mas vocês acham... Mas na opinião de vocês, esse truta, Albert Pike aí, que escreveu o negócio, ele teve uma visão, mas com a visão teatral do negócio? Na minha ou opinião, foi... não sei, eu tenho que... Ou eles próprios que já conhecem a história e sabem onde vai dar? Eu tenho que conferir mais a fundo. Eu, particularmente, eu não sei vocês, né? Mas eu, particularmente, não fui analisar quem é o Albert Pike e etc, né? Mas eu não duvido nada que ele tenha tido acesso à informação. Até porque a maçonaria tem acesso. Ele acessou a informação interna ali, né? Porque isso não é um... É um paradoxo, né? Isso já é roteirizado, né? Exato. Eles manipulam as guerras, né? Então já tá escrito, né? Tem um livro, inclusive, que fala desse protocolo de Sião. Que fala de toda essa manobra, né? Das essa guerras carta do Albert Pike políticas. é um resumo desse livro, os protocolos do Sábio de Sião. E aí divide-se a opinião. Tem gente que diz que esse livro é antissemita, tem outros que já são... Por isso que é essa palavra censurada, que a gente não pode falar, que é a galera que segue esse protocolo aí, né? É um ismo, termina com ismo. Mas fica esse bate e volta, né? Até porque entre eles também tem a galera que faz parte desse novo mundo, né? Esse assunto é o paradoxo, é o paradoxo. É o assunto que a gente deixou no ar, né? Não pode... ficou muita Mas coisa no ar. Tem bem muita coisa detalhadinha lá. Tem uma Exato. aba, um curso que chama Proibido no Sistema. que é justamente tudo que tava no YouTube que foi a gente tirado. não consegue colocar aqui. Quem é aluno e acompanha o trabalho há mais tempo já tá preenchendo todas as entrelinhas, as lacunas e tá entendendo tudo. Então, com paciência, E o você vai livro chegar também, lá a primeira parte do livro ali, ó, deixa sem não restar dúvida. Livro Lúcifer. Do livro Lúcifer. Você que lê... Ali fala desde a Suméria. Começa explicando desde a Suméria, quando Exatamente. o sistema foi se instalando e corrompendo as nações, colocando seus bancos, como os juros compostos, explica tudo, sem margem de dúvidas. Né? De modo que
não faz diferença se é a carta do Albert Pike, se é a profecia da Baba Vanga, Isso não importa. seja o que for. Se você tem acesso ao conteúdo, você tem os pacotes de informação, você vai linkar e vai entender tudo. Para entender o processo. Vai entender o processo. Porque o que existe é um processo, o resto é desdobramento desse mesmo processo na linha do tempo, né? Exatamente. A gente já falou muito disso e ainda vai falar mais, mas eu creio que por isso tá bom. Fiquem com Deus, luz pra nós. Pra nós.